Capítulo 27. Fundação de uma escola de yoga em Ranchi. Por que você se opõe ao trabalho de organização? A pergunta do mestre me assustou um pouco. É verdade que minha convicção íntima naquela época era a de que as organizações são casas de marimbondos. É uma tarefa ingrata, senhor, respondi. Não importa o que o chefe faça ou deixe de fazer, ele é criticado. Você quer reservar para si toda a divina Shana, coalhada? A réplica de meu guru veio acompanhada de um olhar severo. Poderia você, ou alguém, atingir a comunhão com Deus através da yoga, se uma linhagem de mestres de coração generoso não tivesse condescendido em transmitir seu conhecimento aos outros? E acrescentou, Deus é o mel, as organizações são as colmeias, ambos são necessários. Qualquer forma é inútil, naturalmente, sem o espírito, mas por que você não dá início a colmeias operosas, repletas de néctar espiritual? Seu conselho comoveu-me profundamente. Embora não lhe desse resposta, em meu peito nasceu uma resolução inflexível como o diamante. Compartilharia com meus companheiros, tanto quanto me fosse possível, as verdades libertárias que aprenderá aos pés de meu guru. Senhor, rezei, possa teu amor brilhar para sempre no santuário de minha devoção e possa eu despertar o amor a ti em todos os corações. Em ocasião anterior, antes de meu ingresso na ordem monástica, Sri Yukteswar fizera uma observação inesperada. Quanto você lamentará a falta de uma esposa em sua velhice? Dissera ele. Não concorda que o chefe de família, empenhado em trabalho útil para manter sua mulher e filhos, representa um papel digno de recompensa aos olhos de Deus? Senhor, protestei alarmado, sabe que só desejo nesta vida o bem-amado cósmico. O mestre se rira com tanta jovialidade que compreendi terem sido suas palavras pronunciadas simplesmente para me experimentar. Lembre-se, dissera ele devagar, quem rejeita os deveres mundanos só se pode justificar assumindo alguma responsabilidade por uma família muito mais vasta. Educação adequada para a juventude era um ideal que eu sempre acalentara em meu coração. Via claramente os áridos resultados da instrução comum que visa apenas ao desenvolvimento do corpo e do intelecto. Os valores morais e espirituais, sem cujo apreço nenhum homem pode encontrar a felicidade, ainda estavam ausentes dos programas acadêmicos. Decidi fundar uma escola onde os meninos pudessem se desenvolver até sua plena estatura de homens. Nesse sentido, dei meu primeiro passo, tendo comigo 7 crianças em Dihika, pequena localidade rural de Bengala. Um ano depois, em 1918, graças à generosidade de Sir Manindra Chandra Nund, Marajá de Kasimbazar, pude transferir meu grupo, que crescia rapidamente em número, para Ranchi. Esta cidade em Biliar, a 320 quilômetros de Calcutá, é abençoada por um dos mais saudáveis climas da Índia. O Palácio Kasimbazar em Ranchi veio a ser o edifício principal da nova escola, que denominei Yogoda Satsanga Brahmacharya Vidyalaya 208. Organizei os programas para os cursos primário e secundário. Incluíam matérias agrícolas, industriais, comerciais e clássicas. Adotando os ideais educativos dos rishis, cujos asbras na floresta foram as antigas cátedras de cultura, tanto secular como religiosa, para a juventude da Índia, providenciei para que a maior parte das aulas fosse dada ao ar livre. Aos estudantes de Ranchi ensina-se, além da meditação yogi, um sistema sem paralelos para o desenvolvimento da saúde e do corpo, Yogoda, cujos princípios descobri em 1916. Compreendendo que o corpo humano é semelhante a uma bateria elétrica, raciocinei que poderia reabastecê-lo de energia por intervenção direta da vontade. Como nenhuma ação é possível sem o querer, o homem pode aproveitar-se do motor primordial, a vontade, para renovar sua força sem complicados aparelhos ou exercícios mecânicos. Com as simples técnicas Yogoda, qualquer um pode, consciente e instantaneamente, retirar do ilimitado suprimento de energia cósmica, nova provisão de força vital, centralizada na medula oblonga ou bulbo raquiano. Os jovens de Ranchi corresponderam amplamente ao tratamento Yogoda, desenvolvendo extraordinária habilidade para transferir a energia vital de uma parte do corpo a outra, e para sentar em pose perfeita nas mais difíceis asanas, posições, 209. Realizavam proezas de força e resistência que muitos adultos vigorosos não conseguiam igualar. Meu irmão mais jovem, Bishu Sharon Ghosh, entrou para a escola de Ranchi, veio a ser, posteriormente, notável professor de educação física. Ele e um de seus alunos viajaram em 1938-9 para o Ocidente, dando exibições de força e de controle da musculatura. Professores da Universidade de Columbia, de Nova York, e de muitas outras universidades da América e da Europa, ficaram assombrados com as demonstrações de poder da mente sobre o corpo 210.
Ao término do primeiro ano letivo em Ranchi, o número de candidatos à admissão ascendia a 2.000. Mas a escola, que naquele tempo era só um internato, podia abrigar apenas 100. Iniciou-se pouco depois o ensino para alunos externos. Na Vidyalaya eu tinha de desempenhar o papel de pai e mãe para as crianças menores e de enfrentar muitas dificuldades referentes à organização. Com frequência recordava as palavras de Cristo: em verdade vos digo, não existe homem que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por amor a mim e aos evangelhos, que não receba agora 100 vezes mais casas, e irmãos, e irmãs, e pai, e mãe, e filhos, e terras, com perseguições, e no mundo vindouro, a vida eterna. 2:1. Sri Yukteswar interpretara estas palavras assim: o devoto que renuncia às experiências comuns da vida matrimonial e da educação dos filhos, a fim de assumir maiores responsabilidades, em relação à sociedade em geral, 100 vezes mais agora, em casas e irmãos, executa um trabalho frequentemente acompanhado pela perseguição de um mundo que não o compreende. Mas estas identificações com grupos maiores ajudam o devoto a superar o egoísmo e lhe trazem uma recompensa divina. Um dia, meu pai chegou a Ranchi para me conceder a bênção paraternal, há muito tempo negada, porque o magoara, ao recusar seu oferecimento de um cargo elevado na estrada de ferro Bengala-Nagpur. Filho, disse ele, agora me reconciliei com a escolha que você fez na vida. Sinto alegria ao contemplá-lo em meio a estes jovens felizes e vivazes. Você pertence a isto, mais do que aos números sem vida dos horários de trens. Ele acenou para um grupo de 12 criancinhas, coladas aos meus calcanhares. Tive somente 8 filhos, observou, piscando um olho, mas sei como você se sente. Com 100,00 metros 2 de terra fértil à nossa disposição, estudantes, professores e eu nos deliciávamos com períodos diários de jardinagem e de trabalho ao ar livre. Tínhamos diversos animais de estimação, inclusive um viadinho, ternamente idolatrado pelas crianças. Eu também amava o pequeno servo a ponto de permitir que ele dormisse em meu quarto. Ao raiar a madrugada, a criaturinha aproximava-se, tropeçante, de minha cama, para uma carícia matutina. Um dia, quando certo negócio exigia minha atenção na cidade de Ranchi, alimentei o animalzinho mais cedo do que de costume. Disse aos meninos que não lhe dessem comida até o meu regresso. Um deles, de desobediente, lhe deu uma grande quantidade de leite. Ao voltar, à tarde, tristes novas me esperavam. O filhote de corça está quase morto, devido à superalimentação. Em lágrimas, coloquei o bichinho inanimado em meu colo. Orei piedosamente a Deus para que a vida lhe fosse poupada. Horas depois, a pequena criatura abriu os olhos, ficou de pé e caminhou, muito fraca. A escola inteira gritou de alegria. Naquela noite, porém, aprendi uma lição profunda, que jamais poderei olvidar. Eu permanecerá velando o animalzinho até 2 horas da madrugada, quando adormeci. O viadinho apareceu-me em sonho e me disse: o Senhor está me segurando. Por favor, deixe-me ir, deixe-me ir. Muito bem, respondi em sonho. Acordei imediatamente e gritei: meninos, o viadinho está morrendo. As crianças correram para junto de mim. Precipitei-me para o canto do quarto onde colocará o animalzinho querido. Ele fez em último esforço para levantar-se, cambaleou em minha direção e em seguida tombou a meus pés, morto. De acordo com o karma de um grupo que guia e regula os destinos dos animais, o prazo de vida do viadinho chegará ao fim, e ele estava pronto para progredir a uma forma mais elevada. Entretanto, com meu profundo apego, que mais tarde reconheci ser egoísta, e com minhas preces fervorosas, eu conseguirá reter aquela vida nas limitações da forma animal enquanto sua alma lutava por se desembaraçar. A alma do viadinho fez sua súplica em sonho porque, sem minha amorosa permissão, ele não podia ou não queria partir. Assim que concordei, ele se foi. Toda a tristeza me abandonou. Compreendi mais uma vez que Deus quer que seus filhos amem a cada coisa como uma parte dele, e não sintam ilusoriamente que a morte é o fim de tudo. O homem ignorante vê apenas o muro intransponível da morte, ocultando para sempre os amigos queridos. Mas o homem sem apego, o que ama os outros como expressões do Senhor, compreende que na morte os seres amados apenas regressaram para um hausto de alegria em Deus. A escola de Ranchi cresceu, de pequenos e simples alicerces, até Lima, instituição hoje perfeitamente conhecida em Bihar e em Bengala. Muitos de seus departamentos são sustentados por contribuição voluntária de pessoas que se regozijam em perpetuar os ideais educativos dos rishis. Ramos florescentes da escola estabeleceram-se em Midnapore e Lakhimpur. A sede de Ranchi mantém um departamento médico que fornece gratuitamente consultas,
remédios e outros serviços profissionais aos pobres da localidade. O número de pessoas tratadas sobe, em média, a mais de por ano. A Vidialha salientou-se também nas competições esportivas, e quanto ao campo dos estudos clássicos e científicos, muitos diplomados por Ranchi distinguiram-se posteriormente na carreira universitária. Nas 3 últimas décadas, a escola de Ranchi teve a honra de receber a visita de muitos homens e mulheres eminentes dos 2 hemisférios do mundo. Swami Pranabananda, o santo de 2 corpos, de Benares, esteve em Ranchi, pelo espaço de alguns dias em 1918. Ao ver as pitorescas aulas sob as árvores, à noite, os meninos sentados imóveis durante horas em meditação e yoga, o grande mestre comoveu-se profundamente. A alegria me inunda o coração, disse ele, ao ver os ideais de Labiri Mahasaya, relativos ao treino adequado da juventude, serem postos em prática nesta instituição. As bênçãos de meu guru estejam aqui. Um jovenzinho, sentado junto de mim, arriscou-se a fazer uma pergunta ao grande yogi. Senhor, disse ele, serei monge? Minha vida destina-se unicamente a Deus? Apesar de sorrir amavelmente, os olhos de Swami Pranabananda perscrutavam o futuro. Filho, respondeu ele, quando você crescer, haverá uma bonita noiva à sua espera. O jovem realmente se casou, depois de haver planejado, durante anos, ingressar na ordem dos Swamis. Algum tempo depois da visita de Swami Pranabananda a Ranchi, acompanhei meu pai, em Calcutá, a casa onde o yogi temporariamente se hospedava. A predição de Pranabananda, feita muitos anos antes, voltou de súbito à minha mente. Vê-lo-ei, com seu pai, mais tarde. Quando papai entrou no quarto de Swami, o grande jogi levantou-se e abraçou-o com afetuoso respeito. Bangabati, disse ele, que está fazendo por seu progresso espiritual? Não vê que seu filho dispara em direção ao infinito? Corei ao ouvir este elogio em presença de meu pai. O Swami continuou. Recorde-se com que frequência nosso abençoado guru costumava dizer, Baná, Baná, Banjai 212. Pois então continue incessantemente com Kriya Yoga e atinja depressa os portais divinos. O corpo de Pranabananda, que me parecerá tão saudável e forte durante minha primeira e assombrada visita a ele em Benares, mostrava, agora sinais inequívocos da idade, embora sua posição fosse ainda admiravelmente erecta. Swamiji, perguntei, encarando diretamente nos olhos por obséquio, diga-me, não está sentindo o avanço da idade? À medida que o corpo enfraquece, as percepções de Deus sofrem alguma diminuição? Ele sorriu angelicamente. O bem-amado está comigo, agora mais do que nunca. Sua absoluta convicção arrebatou, de modo irresistível, minha mente e minha alma. Ele continuou. Ainda estou gozando de 2 pensões, uma de Bangabati, aqui presente, e outra de cima. Apontando o dedo para o céu, por um breve período, o santo paralisou-se em êxtase, sua face iluminada por ardência divina. Uma resposta mais do que suficiente à minha pergunta. Notando que no quarto de Pranabananda havia muitas plantas e pacotes de sementes, indaguei qual a finalidade daquilo. Deixei Benares definitivamente, disse ele, e estou a caminho do Himalaia. Ali abrirei um ashram para meus discípulos. Estas sementes produzirão espinafre e alguns outros vegetais. Meus queridos estudantes viverão com simplicidade, dedicando seu tempo à beatífica união com Deus. Nada mais é necessário. Papai perguntou a seu condiscípulo espiritual quando ele voltaria a Calcutá. Nunca mais, respondeu o santo. Este é o ano em que Lairi Mahasaya me disse que eu deixaria minha amada Benares para sempre e iria aos Himalaias para ali abandonar meus despojos mortais. Meus olhos encheram-se de lágrimas a estas palavras, mas o Swami sorriu tranquilamente. Ele me recordava sua criancinha celestial, sentada nos joelhos da Mãe Divina, em segurança. O peso dos anos absolutamente não prejudicou a posse absoluta dos supremos poderes espirituais de um grande yogi. Ele é capaz de renovar seu corpo à vontade. Às vezes, entretanto, não se preocupa em retardar o processo de envelhecimento, mas permite que seu karma se esgote no plano físico, dispondo de seu corpo atual como de um estratagema para economizar tempo e excluir a necessidade de eliminar, numa nova encarnação, quaisquer vestígios remanescentes de karma. Meses depois, encontrei um velho amigo, Sanandam, um dos discípulos íntimos de Pranabananda. Meu adorável guru já se foi, disse-me entre soluços. Ele estabeleceu um eremitério perto de Rishikesh e nos deu afetuoso treinamento. Quando estávamos bem instalados e fazíamos rápido progresso espiritual em sua companhia, propôs, um dia, alimentar uma enorme multidão de Rishikesh. Perguntei por que motivo ele queria um número tão grande. Esta é a minha última cerimônia festiva, disse ele.
Não entendi todas as implicações de suas palavras. Pranabanandaji ajudou a cozinhar grande quantidade de comida. Alimentamos cerca de 2.000 convidados. Depois do festim, sentou-se numa plataforma alta e fez um inspirado sermão sobre o infinito. Ao finalizar, à vista de milhares de pessoas, voltou-se para mim, que me sentara atrás dele no estrado, contra o seu costume, falou-me em tom enérgico. Sanandam, prepare-se, vou dar um pontapé na carcaça 213. Após um silêncio atordoante, gritei, desesperadamente, mestre, não o faça. Por favor, não por favor. A multidão permaneceu em silêncio, curiosa pelo que se dizia. Pranabanandaji sorriu para mim, mas seus olhos já avistavam a eternidade. Não seja egoísta, disse ele, e não chore por mim. Durante muito tempo servi alegremente a todos, agora rejubile-se e deseje-me a velocidade divina. Vou me encontrar com o bem-amado cósmico. Num sussurro, Pranabanandaji acrescentou, renascerei em breve. Depois de gozar, por um curto período, da bem-aventurança divina, voltarei à Terra para me reunir a Babaji 214. Você saberá, logo mais, quando e onde minha alma voará para a gaiola de um novo corpo. Mais uma vez ele gritou, Sanandam, aqui dou um pontapé na carcaça, por meio da segunda cria Yoga 215. Ele contemplou o mar de faces diante de nós e teve um gesto de bênção. Dirigindo sua visão internamente para o olho espiritual, meu guru imobilizou-se. Enquanto a multidão espantada supunha que o santo meditasse em êxtase, já ele abandonara o tabernáculo da carne e abismara sua alma na vastidão cósmica. Os discípulos tocaram-lhe o corpo, assentado na posição de lótus, mas já não acharam o calor da vida. Só restava uma estrutura rígida, o inquilino procurara refúgio nas praias da imortalidade. Quando Sanandam terminou sua narrativa, pensei, o abençoado santo de 2 corpos foi dramático na morte como fora em vida. Perguntei onde Pranabananda renasceria. Considero essa informação uma confidência sagrada, respondeu Sanandam. Eu não a revelarei a ninguém. Talvez você venha descobrir por outras vias. Mais tarde descobri, por meio de Swami Kesbabananda, 9, que Pranabananda, poucos anos após seu nascimento em um novo corpo, dirigira-se a Badrinaraya, nos Himalaias, e ali se reunirá ao grupo de santos que circundam o grande Babaji.